Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio de Ainda Dá Tempo. Sou o Filati, coordenador aqui do H+, estou aqui também com o coordenador Adolfo Brandão. Tudo bem, Adolfo? Tudo bem, Filate? Salve, salve, futuros doutores, futuras doutoras, pessoal aí do online, de outros cursos, bem-vindo aí ao último episódio do nosso podcast, da nossa série Ainda é Tempo. E para deixar claro, Filate, ainda dá tempo da gente passar esse ano? Com certeza, Adolfo. Vamos recapitular também os episódios, né? Porque é uma coisa interessante, eu sempre gosto, no comecinho, contar um pouquinho dos episódios anteriores, para que a pessoa... Porque o episódio ficou muito bom ali, acho que vale muito a pena. Todos são muito bons, mas tem alguns que eu acho que vale mais a pena ainda da pessoa assistir. Mas a gente começou no primeiro episódio respondendo essa dúvida, né? Essa pergunta, né? Ainda dá tempo, certo? Ainda dá tempo, a gente falou sobre como você vai se organizar, como você vai conseguir fazer uma boa triagem para essa reta final, para você individualizar seu estudo, e falamos como você vai se manter motivado nessa jornada até o final. Aí a gente falou do episódio da ansiedade, que eu acho muito interessante ali. Ficou muito bom, vale muito a pena. Se você não assistiu, assista esse episódio. Nesse episódio de ansiedade, a gente falou que nem toda ansiedade é ruim, existe ansiedade boa. Explicamos 4 técnicas para você controlar a ansiedade. Explicamos qual é a função das emoções e também como que você pode controlar, baixar ou aumentar seu nível de estresse para você conseguir performar bem no dia da prova. Tem até uma playlist ali, né? De músicas. Vocês vão deixar lá pra gente a playlist que a gente chamou de ancoragem, que são as músicas que vão mudar o seu nível emocional. São estímulos externos que fazem você mudar o seu emocional. Depois a gente falou sobre a rotina, né? Alguns pontos. A gente falou sono, que é um ponto muito importante, motivação. Nesse episódio, a gente falou que você não tem uma rotina de estudos, a sua rotina é o seu estudo. Os alunos se preocupam muito sobre o episódio de hoje, a gente deixou para o final, que é o que vocês mais gostam, que é sobre como estudar, quais as melhores técnicas. Mas é importante você entender também que toda a sua rotina vai ser um diferencial. Então a gente falou sobre sono, alerta, atenção, descanso, motivação e atividade física. Isso. E no episódio anterior a gente falou sobre as crises do vestibulando, né? Exatamente. É muito importante para você ser aprovado, você entenda as regras do jogo. A gente falou algumas crises. A crise da inércia é por que você fica paralisado quando chega em casa. A crise de Sísifo, que é uma crise da falta de método de estudos. A crise de planejamento, que é para você que acredita que existe um planejamento perfeito para todo mundo. A crise do platô, que é quando você está estagnado numa taxa de acerto. E a crise emocional, que é aquela crise pré-aprovação que todo aluno tem, que é ficar ansioso para trazer o resultado para casa. É até interessante que a gente está no momento de Olimpíada e a gente poder falar sobre essa questão emocional. A gente vê como muitas vezes os atletas muito preparados carregam essa pressão de trazer o resultado para casa. A gente sabe que no Brasil, um país que não tem tanto investimento assim no esporte, como essa parte emocional ainda pega muito mais os atletas. E antes da gente iniciar esse último episódio, que tá bem legal, tá bem recheado, bem interessante para os alunos, queria também aproveitar, porque ele já deve estar reclamando, porque a gente não deu oi pro Linus, né? Coordenador do online, a gente não falou oi pro Linus, não esqueçam aí, oi Linus, tô lembrando oi, de Linus, você. A gente ama, Linus, beijo. Beleza? Aqui, Linus, ó, tá bom? Ok? Porque senão ele fica triste, sabia? Carente é o nome disso. Então, Adolfo, pegando o gancho do Ainda Dá Tempo e iniciando o episódio de hoje, como estudar, Adolfo? Vamos lá, Filat, a gente falou sobre 3 coisas que estão associadas ao tempo da aprovação do aluno. O primeiro deles é o histórico. Então, isso é algo passado, não tem como a gente aqui mexer no histórico do aluno, mas é importante trazer para ele a consciência dos pontos fortes e fracos. O que ele traz do seu histórico para poder ser assertivo, potencializar os pontos fortes dele e trabalhar bem nos pontos fracos para levar à aprovação. O segundo fator importante é a metodologia, que é o que a gente vai bater hoje. Você precisa saber estudar com qualidade para conseguir se desenvolver bem, ainda mais se você está querendo dar um tiro, né, fazer um sprint aí de 3 meses até a data da prova. E o terceiro, que a gente já falou bastante, é sobre a mentalidade, é sobre rotina, questões emocionais. Então, o episódio de hoje vai falar muito sobre esse segundo fator que está associado ao tempo da aprovação do vestibulando. Perfeito. Vamos lá, vamos iniciar. Primeiro tema, estudo ativo e estudo passivo, né? Então, primeiro vamos explicar para a pessoa o que é um estudante passivo, o que é um estudante ativo. Sim, vamos lá. Antes de a gente entrar nesse assunto, Filat, eu faço sempre aquela pergunta clássica que eu gosto de trazer para as pessoas, e é a seguinte: você sabe o que é estudar? Eu sempre faço essa pergunta: o que é estudar? Pausa o vídeo agora 1 minuto antes de você dar sequência e tenta escrever num papel, tenta refletir, baseado nos seus conhecimentos, o que é estudar. Eu pergunto sempre isso pois é o seguinte, né? Tem a seguinte frase: se você perguntar para um juiz o que é justiça e não souber definir, você confia que ele vai ser 100% justo na decisão dele?
provavelmente você disse nesse momento que não. Exato. Então, eu pergunto para vocês que são estudantes desde os 4 anos de idade. O que é estudar? Se você não sabe definir, você vai perceber que a verdade é que você não aprendeu a estudar a sua vida inteira. E é sobre isso que a gente vai falar. E um dos pontos desse é você entender o que é um estudo passivo e um estudo ativo. Se você vem do colégio, você vai entender, não sei se era a tua rotina, mas a minha com certeza era. Você é jovem, não consegue entender muito bem o objetivo, né, qual o valor de estudar aquela matéria. Nem sempre você tem professores que são muito... que te engajam a compreender a matéria. E como é que é a sua rotina até o terceiro ano? Você tem a prova na terça-feira de manhã, na segunda-feira de tarde eu lembrava que existia uma prova, estudava pra caramba, via o máximo de aula que eu podia, até fazer algumas questões, mas eu via muita teoria, lia muito livro, tentava decorar o máximo que eu podia. Na terça-feira de manhã, Filate, eu fazia a prova e fazia bem. Mas se eu sentasse com a minha mãe e ela perguntasse assim, filho, o que caiu na prova de hoje? Eu simplesmente não sabia mais a informação. Por quê? Porque eu não estudei de uma maneira que meu cérebro de fato retesse. Então, é o que a gente vai entrar nesse momento agora. Existem 2 tipos de estudo. Um estudo mais passivo contra o estudo ativo. O estudo passivo, ele é um estudo onde a informação vem de uma fonte externa, quando você não participa tanto do processo. Então, geralmente, quando você vê uma aula, você está recebendo a informação do professor. Nesse podcast, você está em casa aí ouvindo as informações que nós dois estamos passando. Então, a informação vem da gente para vocês. Para vocês, a informação vem de uma fonte externa. Eu que estou aqui dando conteúdo para vocês, essa palestra é o contrário. Quem eu estou tendo para acessar a informação, participar pra caramba. Estou pegando todo o meu arcabouço de conteúdo para entregar para vocês. Ou seja, eu estou sendo extremamente ativo, pois a informação vem de mim. Então, o estudo passivo versus ativo é: passivo vem de uma fonte externa e você participa pouco. Ativo tende a vir de uma recuperação de uma informação que você já tem e você participa muito do processo. Tá? Agora, vamos pegar um artigo científico, tá? Só para vocês entenderem. Os cientistas dividiram os alunos em 3 grandes grupos, beleza? Então, como eu estava falando para vocês, gente, existe um artigo bem interessante onde eles foram analisar essa questão do estudo passivo versus estudo ativo. Eles pegaram 3 grupos de alunos, onde o primeiro grupo ia pegar 4 sessões de estudo e foram 4 sessões de leitura. E vocês já entenderam anteriormente que, como a leitura e a informação vem de uma fonte externa, ela tende a ser um estudo mais passivo. O segundo grupo foi um grupo onde fez 3 sessões de leitura e a 4ª sessão de estudo foi uma sessão de exercícios, que é uma coisa que é um estudo mais ativo do que o de leitura. Então, o segundo grupo um pouquinho mais ativo. Um pouquinho mais ativo. E o terceiro grupo foi uma sessão de leitura e 3 sessões de exercícios. Então, vocês podem ver que do primeiro para o terceiro foi reduzindo o nível de estudo passivo e aumentando o nível de estudo ativo. Perfeito. E eles pegaram e fizeram esses 3 grupos fazerem testes em 2 momentos diferentes. O primeiro momento foi 5 minutos depois da 4ª sessão de estudos. E, por incrível que pareça, né, 5 minutos é um tempo pequeno. O grupo que teve melhor performance foi o grupo 1, que foi o grupo mais passivo. Então tem que tomar muito cuidado que as pessoas geralmente, né, no mundo de hoje, eles têm tentado dizer que o estudo passivo aí é ruim. Ele não é ruim, mas ele não é eficiente no longo prazo. O segundo momento foi 1 semana depois. Em 1 semana depois, o grupo que se saiu melhor foi o terceiro grupo, que foi o grupo que foi mais ativo. Ou seja, quanto mais ativo for o seu estudo, você vai ter uma tendência de performar melhor no longo prazo. Uma outra coisa legal desse artigo de você perceber é o seguinte, que de 5 minutos depois para 1 semana depois, os 2 grupos pioraram o desempenho. Isso quer dizer que, à medida que o tempo vai passando, você vai ser afetado pela curva do esquecimento. Então, tudo na sua memória é transitório. Se você não reativar, você vai esquecer. Mas o grupo mais passivo esqueceu muito mais e, por isso, o grupo 3 esqueceu menos, por isso ele performou melhor no longo prazo. Certo? Não, isso aí é muito interessante, né? Você colocou o aluno, ele tem que ser mais ator do processo e menos espectador do processo. Exatamente. E até pegando o gancho, né? Você estava falando antes, né? Você está citando... Você falou um pouco de você, mas isso é basicamente todo mundo, né? Acaba estudando
de véspera de prova, né? E quando você pergunta para a pessoa por que ela estuda de véspera de prova, a resposta é justamente o que para ela não ter tempo de esquecer. Exatamente. E Eu até brinco, Felati, não sei se vocês eram assim, cara, mas eu chegava no nível que em determinado momento eu ia pra prova decorado tudo. As pessoas falavam, Adolfo, eu nem virava a cabeça com medo de esquecer. Eu ia pra lá, não não pode falava com balançar. ninguém. Não pode balançar. Qualquer mudança ali eu esquecia. Né? E é até interessante daí que dá para linkar já com a parte da formação da memória que você já estava citando também. Exatamente. Então, assim, a segunda coisa para você entender, além da diferença do estudo passivo para o estudo mais ativo, é sobre como é formada a memória. Tá? Então, preste atenção aí. A gente está conectado com o mundo através dos 5 sentidos, certo? A gente vai chamar isso de estímulos externos. Então, todos esses estímulos externos chegam ao nosso cérebro através dos 5 sentidos. Visão, tato, audição, paladar. Exatamente. E você vai ter nesse momento o seguinte, a nossa memória sensorial. A memória sensorial, ela vai conter essas informações. Só que grande parte desses estímulos, a gente viu na parte anterior da atenção, elas são eliminadas. O que você não dá atenção é eliminado antes de chegar na sua percepção. Vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Quer ver? Ó? Eu quero que você sinta nesse momento o seu pé direito. Há 3 segundos atrás você não percebia a existência dele. Seu pé direito existe. Você sabe que está conectado, está em contato com o seu tênis, a superfície, o chinelo, enfim. Mas como você não estava atento, você não percebia a existência desse estímulo. A partir do momento que eu falei, você levou a atenção para lá e esses estímulos começaram a ser captados. A mesma coisa é com o conteúdo. Se você estiver lá durante uma aula, mas a sua mente estiver em outro lugar, você estiver dividindo a sua atenção, né, que a gente explicou lá, que é a atenção alternada, alternando a sua atenção entre aula, pensamento interno, celular, você vai comprometer o processo de iniciação da memória. Então, a atenção é fundamental para a memória sensorial levar a informação para a memória de curto prazo. Que é essa memória que a gente acabou de falar, que é aquela memória que você fica por um tempo curto. Beleza? Geralmente a memória de curto prazo, ela fica por um tempo pequeno e você guarda a informação até você usar. Então você quer saber o endereço de algum lugar, quer saber um conteúdo para usar a prova no outro dia. Você consegue guardar parte das informações até usar. A partir do momento que você usou, o seu cérebro entende que aquela informação não é mais relevante, e por isso você acaba esquecendo. Então esquecer é também um mecanismo de defesa do nosso cérebro, para você não reter várias informações. Sempre brinco com o seguinte, gente. Imagina se você lembrasse de todos os eventos traumáticos da sua vida. Não seria bom. Então esquecer é um mecanismo de defesa. E isso também acontece com conteúdo. Agora, Adolfo, eu não quero a memória de curto prazo. Você falou para mim que ela fica por um tempo pequeno. O que faz você levar a memória de curto prazo para o longo prazo? São 3 fatores que são importantes para você fazer isso. Primeiro, você tem que fazer uma estratégia ativa de estudos, que a gente já explicou o que é. Você tem que participar do processo, certo? Você tem que ativar as informações. Segundo, lembra do artigo que eu falei para vocês. Tudo na sua memória é transitório. Se você não monitora ativamente, se você não repete aquela informação, se você não revisa, que é o termo que a gente usa nos estudos, você acaba esquecendo. E o terceiro, você tem que criar conexão entre o conteúdo novo com o conteúdo antigo. Os alunos falam assim para mim, caraca, Adolfo, parece que você estuda as coisas e não esquece. Mas não é isso. É porque geralmente, quando eu vou pegar uma informação, eu tento sempre associar aquela informação com algo que eu já tenho e que eu consiga relacionar. E depois eu vou fazendo o quê? Vou ativando aquela informação o tempo todo até que ela fique consolidada. Então, o que é importante você entender? E você precisa estar atento para começar e você precisa dessas 3 técnicas, ser ativo, repetir, associar, para de fato formar uma memória. Então, assim, é até interessante essa parte da formação de memória, porque dá pra gente linkar com o episódio anterior a gente falou de rotinas, você falou ali do sono também, né? Exatamente, Fábio. Então, assim, a gente falou sobre os processos, então, 2 processos importantes. O primeiro é o de codificação, associado a você estar atento. E o processo, essas 3 etapas, ser ativo, repetir e conectar, está associado a você armazenar. A gente viu que esse é o processo cognitivo do. Mas a tua rotina está associada ao quanto você armazena. Então, se você consegue dormir com qualidade, você vai no sono profundo, você consegue fazer o quê? Você consegue reter a informação e não esquecer. Outra coisa, um bom sono faz você limpar as toxinas que vão aumentar a sua atenção para no outro dia você tá bem para aprender novamente. Então, se você dorme mal, além de tudo, você atrapalha o estudo do dia anterior
do dia que você teve, né, antes de dormir, e vai atrapalhar também a rotina do outro dia, porque você vai estar menos atento e o que você vai estudar, você vai ter dificuldade de começar o processo de memorização. E eu tava lembrando aqui também, até fazendo um paralelo do episódio da ansiedade, que a gente falou do filme Divertidamente, justamente quando a menina estava dormindo, quando estava acontecendo ali o processo de seleção das memórias, o que ia descartar, o que ia ficar, né? Exatamente. Você falou das revisões, né? Você falou que o processo de revisão é um processo importante para a gente mostrar, assim, porque no fundo não tem como a gente falar para o cérebro, isso aqui é importante, grava, né? Então a gente tem que mostrar para ele, né? Então fala um pouquinho sobre as revisões. Então vamos lá, ó. São 3 tipos de revisões que a gente gosta muito de usar, certo? A primeira delas é a revisão continuada que a gente citou lá no primeiro episódio, que é uma revisão continuada. É uma revisão que eu sempre vou ampliando o conteúdo do dia e antes de entrar no dia eu vou voltando nos temas anteriores. A gente deu o exemplo lá atrás de ótica, eu sou professor de física e ótica geralmente são 10 aulas. E chega na aula 10, alunos não lembram bem da aula 1, 2, 3, 4, isso atrapalha. Atrapalha por 2 motivos. Ele não consegue linkar a aula 10 com a aula 1 e por falta de revisão, ele de fato esquece. Então, ele esquece as aulas e não consegue criar conexões. O que é a revisão continuada, então? Antes de você iniciar qualquer matéria nova, qualquer conteúdo novo, qualquer memória nova, você vai reativar as informações anteriores que estão associadas àquilo. Então, se eu tiver na aula 7, o que eu recomendo que você faça? Volte, faça questões para ser ativo das 6 aulas anteriores. E antes de entrar na aula 7 também, volta nas suas anotações do caderno, nos seus flashcards, enfim, para você poder ver novamente os conteúdos e poder associar a aula 7 com as 6 aulas anteriores. Então isso vai fazer você conseguir, de fato, criar melhores conexões, fazer a neuroplasticidade, que é você fazer novas sinapses e você conseguir memorizar melhor. Ficar indo e voltando, né? Exatamente. Então essa é a continuada. Agora a espaçada. Então vamos lá, a revisão espaçada. Lembra, tudo na sua memória é transitório. Então, a continuada é para você conseguir criar um bom código de memória e armazenar bem. Certo? Então é para você conseguir colocar aquela informação no seu cérebro. A espaçada ela vai ser para você manter e evitar o esquecimento. Então, a revisão espaçada é você, periodicamente, espaçadamente no tempo, você vai reativar via questões aquela matéria para você voltar naquele conteúdo. Então, o que eu recomendo na revisão espaçada? Faça uma bateria de 10 a 15 questões. Se a taxa de acerto for alta, tudo bem, acima de 80%. Abaixo de 80%, fez as questões, foi ativo, e aí você vai na parte teórica e vai entendendo o que você não lembrava, e aí você dá mais um espacinho para você reativar de novo. A meta é você espaçar até você conseguir recuperar as informações bem. Quando eu for, fiz a primeira, ficou boa. Beleza, não precisa revisar mais tão cedo. Fiz a primeira, a taxa não ficou muito alta, faz as questões, revê a teoria, dá mais uns 15 dias e reativa novamente. Ficou bom, você elimina. Até chegar um momento que você vai revisar isso sucessivamente até você entender que você aprendeu o conteúdo. Então, assim, é sempre melhor espaçar no tempo do que a pessoa ficar, vou fazer uma maratona de, sei lá, ficar o dia inteiro fazendo física só. Não. É mais fácil quebrar a óptica e espaçar no tempo. Porque quanto mais você mostrar para o seu cérebro e repetir, mostrar que aquilo é relevante, mais ele vai entender que você tem que fixar. Então, na hora de você dormir, essa informação vai ser priorizada para ser fixada. Então, porque no sono você também, parte das informações são perdidas. Então, quando você mostra para o seu cérebro que aquilo é importante, ele vai ter uma prioridade na hora de ser armazenado. E a intercalada? Então, o que eu recomendo? Intercalada é como se fosse uma prova. Quando você pega uma prova, você consegue reativar todos os conteúdos. Então, vamos lá. Você viu que você começou a ir bem e ter muitos conteúdos que você já está na revisão espaçada com uma taxa alta, não vai continuar revisando porque você vai jogar tempo fora. O que você vai fazer? Você vai pegar esses grupos e vai gerar uma lista onde você mistura os temas. Então imagina que eu tenha 6 conteúdos que eu já estou com a taxa alta. Ao invés de você fazer 60 questões delas, você faz 18, 3 de cada, e você reativa todas as informações. Beleza? E aí que você errar, você volta rapidamente na teoria. Agora entendendo sempre o seguinte: é natural que haja um pequeno esquecimento. Portanto, você não deve deixar de revisar mesmo que você está bem. Porque o que você está bem hoje não quer dizer que você vai estar bem no dia da prova. Se você não revisar, a tendência é você esquecer um pouquinho. Então, assim, Adolfo, a gente falou da estudativo, que é mais interessante, que isso acaba ajudando na formação da memória, e aí as técnicas de revisão, né? Mas as estratégias de estudo, por exemplo, devo estudar como? Vou revisar a teoria, eu vou fazer exercício.
O que o aluno tem que fazer? Então, a gente acabou de ver que quanto mais ativo, melhor, certo? Então, para você ter uma memória de longo prazo mais eficiente, o ideal é você ter estratégias de estudo mais ativas. O principal delas que estão acostumados são os exercícios. Então, fazer questões pressupõe que você ative no seu cérebro, ative na sua memória o que você viu anteriormente via teoria. Então, você vai ter que fazer um esforço e participar do processo de aprendizado. Fazer questões, Filat, sempre é muito importante para você fixar. Agora, a gente já viu o quê? Que tão importante quanto você fazer as questões é você não ficar muito tempo ali. Porque é legal você ver essas questões espaçadas no tempo. Então, um erro que os alunos cometem muito é fazer aquele overlearning, né? O aluno quer pegar e fazer 100 questões. Não, eu vou zerar essa apostila aqui e fazer 100 questões para aprender. Não, isso é exagerado. Então é melhor você fazer questão, reativa todas as memórias, mas pega o resto do material e vai revisando aos pouquinhos, todos os dias ou semanalmente, para você de fato construir uma boa memória. Flashcard, porque uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, né? O que é um flashcard? Como que eu trabalho? Como que eu uso o flashcard? Como é que eu monto um flashcard? Então, ó, Fotinho, excelente, ó. Antes de entrar em flashcard, a gente vai falar sobre o que é o Active Recall, né? Que o pessoal chama que é recordação ativa. Então, sempre que você termina o conteúdo, é muito importante você tentar resgatar sem ajuda de nada. O que os alunos fazem de maneira equivocada geralmente? Usam resumos. Então, o que é o resumo tradicional que a gente aprende no colégio? Você pega o material e você transcreve o livro sucintamente, reduz as palavras, dá uma resumida. Sucintamente quando a pessoa consegue, né? Exatamente. Você tenta reduzir o livro em palavras-chave, mas geralmente são as mesmas palavras, e isso geralmente não ativa nada na tua memória. É o que a gente chama de autossabotagem. Então, o que é o Active Recall? Você terminou de ver a teoria, é você fazer um esforço para resgatar as informações. E aí você tem várias maneiras de fazer um Active Recall. O que eu ensino muito para os alunos primeiro, é fazer um recall pós as aulas. Como que eu gosto de fazer os meus recalls nas minhas sessões de estudo de neurociência, enfim. Eu termino um conteúdo e eu faço 5 perguntas chaves daquele conteúdo. No mínimo 5, mas geralmente eu uso 5. Pode ser de 5 a 10. E vou fazendo 5 perguntas sobre aquilo. Então, nesse podcast seria assim, o que é um estudo passivo? O que é um estudo ativo? Quais as etapas de formação da memória? Seriam as perguntas do meu recall. Se eu souber responder, eu estou conseguindo passar para o meu cérebro que aquilo é importante, eu estou ativando aquela informação. Tá? Só que quando você vai fazendo questões, você vai perceber que alguns trechos mais específicos do conteúdo você não consegue fixar bem. E aí entra o flashcard. O flashcard é uma ferramenta específica pautada no Active Recall, onde você vai ter um cartão, onde na frente vai ter uma pergunta. Essa pergunta vai aparecer para você, você vai responder e no verso vai estar a resposta. Então você vai ver a pergunta, mentalmente você vai responder e você vai ter o acesso à resposta depois. E a ideia é você tentar entender qual o nível de dificuldade que você teve para responder aquilo. Então, se foi uma resposta com muita dificuldade, o ideal é que você veja aquele card de novo, porque você teve dificuldade de evocar. Se teve algo que foi muito fácil de você evocar, o que vai acontecer? Você pode espaçar mais no tempo. Então, flashcard é uma técnica de Active Recall, mas que trabalha também com revisão. Qual que é a vantagem do flashcard para as questões? O flashcard, você vai escolher o que vai aparecer para você. Você vai pegar os pontos daquelas matérias que você não está conseguindo dominar bem. Geralmente, eu gosto muito de usar para detalhes, né? Coisas muito específicas que o aluno vem esquecendo. Quando ele vai fazer questão, eu pego coisas mais gerais, pego inclusive coisas que ele sabe só para dar uma resgatada mesmo. Então, flashcard serve para isso. Toma cuidado só, gente, para você não querer fazer flashcard do conteúdo inteiro, senão você vai ter 100 mil cards e você não vai revisar. E não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo de fazer, exatamente. Outra coisa que os alunos sempre falam é mapa mental, né? Faço mapa mental, não faço, é ruim, é bom? Então, os mapas mentais também funcionam nessa estratégia de Active Recall. Cuidado para não transformar o seu mapa mental num resumo, pegar aqui e você tentar fazer só bonitinho, não é essa a ideia. O mapa mental, a ideia é o seguinte, é você pegar um conteúdo e você criar um fluxograma, organizar as informações no seu cérebro, certo? Então você vai pegar no centro, você vai botar o tema e você vai puxar várias setas do que aquele tema está relacionado. E você pode colocar imagens também, porque vão ajudar a fixar. Lembra que a associação ajuda na questão da memória.
Qual que é a diferença, na minha percepção, do flashcard para o mapa mental a nível de estratégia? O mapa mental ele serve para quando você quer organizar a informação. Então, quando você quer fazer tipo um resumo que os alunos fazem, o mapa mental é mais interessante na minha percepção, porque ele tem um panorama geral do conteúdo. Fez o flashcard bem, pega as coisas, os conteúdos e as partes que você não está dominando e gera flashcard com eles que você vai conseguir ter um estudo ativo bem eficiente. Flashcard, exercício, mapa mental, acho que são excelentes técnicas, mas uma que eu gosto muito é o caderno de erros. Só que o pessoal sempre tem dúvida como que é o caderno de erro, como que eu monto e como que eu uso. Então vamos lá, quanto maior a sua taxa de acerto, menos coisa você tem que estudar naquele conteúdo, certo? Então ao invés de você ficar pegando, imagina o seguinte, eu fiz mapas mentais de 50 tópicos. Ao invés de eu ficar revendo todos os mapas mentais, porque grande parte deles eu já entendi, eu vou pegar só as partes que de fato eu não sei. Tá? Então o caderno de erros vai ser o que você tem errado em simulados e provas, e você vai colocar no espaço, seja físico ou virtual, para você revisar todos os dias. E ele é muito interessante, Filate, próximo da prova. Mas por que próximo da prova? Quando você lê um caderno de erro, você acha que é um estudo mais ativo ou passivo, Filate? Começa uma leitura ali, no caso, é mais passivo. É mais passivo. Só que por que é legal na semana da prova, então? Porque a gente viu que técnica passiva em semana de prova favorece a memorização. Exatamente. Então, o flashcard ele vai conseguir registrar mais no longo prazo. Mas o caderno de erro em semana de prova vai fazer você conseguir ter um volume mais rápido de conteúdo, né? Você vai conseguir ver mais coisas por minuto. E na semana de prova ele é eficiente porque técnica passiva no curto prazo é interessante pra gente. Então tem até o que chamamos de doping pedagógico. Você vem numa crescente, você tá no platô aí que a gente foi na aula anterior. Na semana de prova você faz o quê? Pega toda a sua memória de curto prazo, aumenta o seu rendimento, faz a prova. Depois você esquece. Mas você já fez a prova e performou bem. Então essa é a ideia aí que eu acho que é interessante do caderno de erros. E pra gente finalizar, acho que também é uma pergunta... Óbvio que às vezes o pessoal pode estar comentando, né? Sempre é legal, a gente sempre pede também para deixar suas dúvidas nos comentários, né? Mas uma dúvida que o pessoal sempre vai ter e sempre fala é quais são os principais erros ali que os alunos cometem durante toda essa preparação em relação a tudo? Vamos lá. A nível de tempo, eu vou falar de estudo passivo e ativo aqui. Acho nível de tempo que eu acho interessante. O que os alunos fazem de errado? Ao longo do ano, eles vão vendo muita aula, fazem pouca questão, fazem pouco simulado, corrigem pouco. E aí o que eles fazem na semana da prova? Prova antiga. Fazem exatamente o contrário do artigo. Então eles são passivos o ano inteiro, e na semana da prova que eles podem ser mais passivos, eles são ativos. Então, e grandes lugares, grandes cursinhos fazem isso também, dão essa orientação. Então, o contrário, você tem que construir uma bagagem ativa ao longo do ano, e na semana da prova, ao invés de fazer prova, você tem que pegar aquela semana de prova para fazer o quê? Estudar só o que você não sabe, de maneira passiva, pode ser ativa também, mas muita coisa passiva para você fixar a informação e acertar na prova. Esse é o primeiro erro. Segundo erro durante a trajetória, ilusão de competência. Então você tem aquele modelo, né, de ver aula de manhã e fazer questões de tarde. Se eu acabei de ver a aula, naturalmente eu vou fazer menos esforço para ativar minha memória. Então o que os alunos fazem? Eles tendem a medir taxa de acerto, ou seja, o número de acertos naquela sessão de estudos depois de ver a aula. E usam isso como parâmetro. O aluno fala para mim, caraca, Adolfo, pô, eu vi a aula, fiz questão, acertei pra caramba, mas eu erro na prova. Eu falo, claro, filho. Você acabou de ver o conteúdo, você não está ativando tanto assim a informação. Se você não revisar, não for ativo depois de uma outra sessão de estudo, na hora do simulado, você vai ter dificuldade de resgatar. Então essa é uma coisa que os alunos acabam errando pra caramba, que é o que eu chamo de ilusão de competência. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Em relação às memórias falsas, explica um pouquinho pra Importante, ó. Caderno de erros. Pergunta dos alunos para mim, Adolfo. O que eu faço? Eu coloco o meu erro também no meu caderno? E eu falo, em hipótese nenhuma. Quer ver? Vou te dar um exemplo aqui agora, você vai entender. Você fez uma prova uma vez e você ficou na dúvida entre B e D. Você marcou a letra B e o gabarito era a letra D. E aí você foi fazer, no futuro, em outro momento, apareceu aquela questão de novo.
e você sabe que você já fez, você fica na dúvida de novo e você pensa assim, cara, eu marquei B e era D, ou era D e eu marquei B? Você fica na dúvida porque seu cérebro não consegue resgatar 100%. Então, quando eu coloco uma informação falsa no meu caderno, eu corro o risco de acessar essa informação falsa na hora da prova e as memórias se confundirem e eu resgatar uma informação equivocada. Então, em hipótese nenhuma, você pode anotar informações falsas no seu caderno e ficar revisitando isso. Porque na hora da prova você pode acessar como algo verdadeiro. Então, você tem que colocar sempre o conteúdo correto de um erro que você cometeu. Você vai corrigir o conteúdo e vai colocar lá e você vai lembrar a informação correta. Beleza? Isso é uma coisa importante. E por último também, Flat, em correção de simulado, é um erro muito comum dos alunos. Os alunos falam assim pra mim, pô, Adolfo, eu fui corrigir, li lá o gabarito e lembrei. E você não lembrou. Presta atenção no seguinte, tá? O que é uma memória? Uma memória são vários estímulos que você consolidou e qualquer gatilho pode ativar aquela informação. Só que na prova você vai ativar essa informação sozinho. Quando eu pego um gabarito de uma coisa que eu já estudei, aquela informação, aquela memória já foi construída. E quando eu leio aquela informação, a minha memória é ativada. E parece que eu lembrava. Mas eu não conseguiria lembrar sozinho. Sabe quando você está vendo um filme e aí daqui a pouco você assim, putz, eu lembrava dessa cena. Não, você não lembrava. Aquela memória existe, mas você sozinho seria incapaz de passar para outra pessoa aquela cena. Mas quando ela aparece, você reativa aquela informação. Ou seja, te dá uma sensação de que você é capaz de evocar aquela memória, mas você não é capaz. Então, quando a gente fala de correção de simulado, os alunos tendem a corrigir o simulado por gabarito. E aí eu fala, eu lembrava. E aí dá 2 semanas ele erra de novo. Aí, eu lembrava. Só que ele não tá lembrando. Isso é uma ilusão de competência baseado no quê? Como aquela memória já existe, qualquer coisa que eu leia daquilo eu consigo evocar. Mas sozinho eu não seria capaz de resgatar aquela informação. Que isso já começa aquela questão da familiaridade versus memória. Familiaridade versus memória. Então, o que é familiaridade? É você pegar o conteúdo e ele ser familiar para você e você acessar uma informação. Quando a gente está falando aqui de memória, é algum conteúdo, alguma informação que eu consiga ativar com o meu gatilho interno, só com o meu pensamento, sem precisar de uma fonte externa para resgatar a informação. Então, pra gente finalizar, vamos lá. A gente falou nesse episódio aqui sobre estudo ativo e estudo passivo, né? A questão de ser importante o estudo ativo, a parte da formação da memória, memória de longa, memória de curta duração, quando é melhor a memória de longa duração, quando memória de curta duração também pode ser boa, né? A gente falou sobre os tipos de revisão, intercalada, continuada, a gente falou sobre as principais estratégias de estudo, recall, flashcard, mapa mental, e a gente tá falando agora sobre os erros, né? Agora, pra gente finalizar e responder a pergunta aqui do lado, ainda dá tempo, Adolfo? Plat, com certeza dá tempo. Pessoal, com certeza dá tempo de você se preparar nesses próximos 3 meses. A gente falou em episódios anteriores sobre como controlar a ansiedade, sobre como você vai organizar seu planejamento. Então, a gente falou sobre rotina e técnica de estudo. Falamos sobre toda a questão extra-estudo que vai ser fundamental e falamos também sobre as crises para vocês entenderem as regras do jogo. Então, com certeza, eles pegarem esse conteúdo e colocarem em prática, Fiote, eles vão performar bem até o final do ano e estarão preparados. Com certeza. Adolfo, obrigado aí pela presença. Agradecer aqui também ao espaço aqui do podcast do Kim, né? O Kim que cedeu aqui o espaço pra gente. Quem sabe a gente volta aqui depois, mais vezes. Agradecer a Adolfo aí pela presença, o pessoal que está assistindo a gente. Enfim, acho que seguir a gente nas redes sociais também, porque a gente tá postando bastante conteúdo aí interessante aí para eles também, né, Adolfo? Com certeza, gente. Segue a gente nas redes sociais, é muito importante, vai dar muita dica lá. Vai responder vocês também se vocês tiverem alguma dúvida. Eu queria agradecer o espaço aí para agradecer o Filate, todo o time do HPUS aí. E agradecer vocês que acompanharam com a gente essa série. Foi um prazer meu estar com vocês. Tenho certeza que a gente vai entregar mais conteúdo de qualidade até o final do ano. Então sigam a gente, compartilhem com quem precisa, que a gente vai ajudar muita gente ainda. Como o Adolfo falou, lembre aí, gente, de seguir a gente nas redes sociais, HPlus Online no Instagram, no TikTok, tem o HPlus Med também no Instagram, no TikTok. É isso, gente. Agradeço aí. E a gente, como o Adolfo falou, a gente sempre vai estar publicando bastante conteúdo em todas as nossas redes, tá?
sempre aí para poder ajudar vocês aí no caminho da aprovação na carreira, no sonho aí de vocês. Beleza? Exatamente. Segue a gente lá, meu Instagram é Adolfo Brandão _, se quiser tirar alguma dúvida. E eu queria agradecer, Filat, a oportunidade do HPUS aí, e sua também de me convidar. E agradecer vocês aí que participaram com a gente. Foi um privilégio muito grande. Foi um prazer estar com vocês aí nesse quadro, e tenho certeza que a gente vai trazer muito conteúdo para vocês até o final do ano. A gente volta aqui. Kim, eu roubei sua cadeira, mas vou pegar emprestado de novo, tá? Não fica bravo comigo, beleza, Kim? É isso, gente. Beijo, Beijo, gente. até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.